Olá, bom dia. Estou aqui novamente com vocês. Hoje vou falar de Mário de Andrade, ou seja, primeiro tempo modernista, de 22 a 30, e os representantes. Não podemos esquecer que a visão é estética agora. Eles querem romper, né? Eles, os modernistas, né? Eles fizeram a Semana de Arte Moderna e agora eles querem romper, né? Com as tradições. Então, a forma encontrada foi dar continuidade à Semana de Arte Moderna. Então, como é que isso vai ser feito? Por meio dos manifestos, por meio de revistas, né? Publicações de vários jeitos, para poder dar continuidade a tudo isso. Né? Então, isso vai ser feito no Brasil inteiro. Então, tem os representantes, né, dos manifestos, das revistas, né, que participaram ou apoiaram a Semana de Arte Moderna. Então, nós vamos agora falar do mais importante deles, né, não que seja o único, né, mas é o que se destaca, que é o Mário de Andrade. Ele é tão relevante que ele é considerado o Papa do Modernismo. Eu vou compartilhar a tela para nós começarmos a falar um pouquinho do senhor Mário de Andrade. Vamos lá, então. Vamos lá. Um minutinho. Bem, nome do nosso querido poeta, Mário Raul de Andrade. Aqui vem algumas coisas, né? Mário de Andrade foi tudo na vida, né? E poderia ser tudo, né? Porque a obra dele é sensacional, ele consegue abranger todos os ideais, inclusive, né, o Manifesto Modernista foi publicado por ele, né, que é o prefácio interessantíssimo. Nós encontramos o segundo livro dele, que é o Paulo de Séia Desvairada. Então, só dar uma retomada, né? Idealizador da Semana de 22, não foi o único, né, mas foi o que levou muito, muito a sério isso, muito firme. É um experimentalista, músico, professor, literato, estudioso de culturas, né? Nós vamos ver isso muito relevantemente na obra Macunaíma. Departamento de Cultura, onde ele trabalhou, né? Chegou a ser representante, era funcionário público, poeta e prosador, né? O que significa isso? Poeta, romancista, contista, cronista, tudo isso, né? E também, né, escreve um livro, eu coloquei até no presente, porque esse livro é o mais importante aí da carreira do Mário de Andrade, seria a obra-prima dele, que é o Macunaíma, que nós vamos classificá-lo, depois eu vou explicar, como Rapsódia. Né? Isso foi escrito, isso foi publicado como um grande ícone do modernismo. Eu vou falar um pouquinho dele, não vou ficar me estendendo muito, porque tem muita coisa para falar, peguei os elementos mais importantes. Ele nasceu dia 9 de outubro de 1893, na cidade de São Paulo, dedicou-se ao estudo a vida inteira, né, principalmente da música, tinha um sonho em ser musicista, chegou a até publicar, né, uma composição da MPB. Também escreveu um livro sobre a MPB, né, um dos criadores dessa sigla aí, MPB, Música Popular Brasileira, mas não conseguiu realizar o sonho. Né? Então, ele desistiu da profissão depois que perdeu o irmão mais novo no ano de 1913, porque com a morte do irmão, ele adquiriu um tremor nas mãos e não passou. Então, tocar piano ficou bem difícil para ele. Né? Mas ele não desistiu. Ele foi dar aula no conservatório musical, né? Ele continuou a atividade, né? Como professor de música, professor de cultura em geral. A única coisa que ele teve que repensar a vida dele. E aí vem o caminho da literatura, né? O caminho da cultura, da pesquisa, né? E acabou se tornando um grande nome aí, né? Na literatura e na obra de arte brasileira, na história da arte, na sociologia, né? Algo se tornando um grande representante.
Em 1913, teve seu primeiro contato com o modernismo por meio de uma exposição da Anita Malfatti. Ainda eram obras convencionais, só que a Anita, ela tinha a intenção de tornar-se uma grande expressionista, tanto que ela vai passar uns anos, né, na Alemanha e França, né, para aprender a arte expressionista. E fará uma nova exposição em 1917, que é aquela que nós já sabemos, né, que culminou aí a ideia de se fazer a Semana de Arte Moderna, porque o Monteiro Lobato fez uma crítica dura, né, sobre a exposição da Anita, tem até o artigo Paranoia ou Mistificação, né, que nós falamos lá, né, já nas aulas anteriores, mas que é importante lembrar, né, que é o estopim aí que vai desencadear a própria Semana de Arte Moderna. Em 1920, ele é apresentado ao público. Quem o apresenta é Oswald de Andrade, grande amigo, pelo menos nos primeiros tempos, depois eles vão romper essa amizade por uma questão tão boba, né? Uma brincadeira de mau gosto que o Oswald vai fazer e o Mário vai se ofender. E vai romper essa amizade para sempre, mesmo o Oswald pedindo-lhe perdão 1000 vezes, né? Não teve acordo, eles romperam a amizade, que mexeu com a honra dele, com a moral, né? O Oswald de Andrade, numa brincadeira, falou que ele era muito parecido com Oscar Wilde, né? Ele entendeu aí como um preconceito de gênero, sabe? E ficou ofendido e rompeu a amizade. Mas até lá, até o rompimento da amizade, fizeram coisas muito importantes, né? Em 22, participou da organização e da Semana de Arte Moderna. Assim que ela terminou, ele publicou o Odisseia Desvairada, que é justamente o livro, é o segundo livro dele. O primeiro livro dele é Parnasiano. É o segundo livro dele, e neste livro tem um prefácio interessantíssimo, que é, na verdade, né, o Manifesto Modernista. Ele é conhecido também como o participante do grupo dos 5, né? Então, aí nós temos o Oswald, além dele, né? O Oswald, o Menotti Del Pitta, que é um poeta muito importante aí do Rio de Janeiro, a Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. Tem 2 pintoras, né? 3 poetas, com o Mário, né? E também prosador, né? Porque tanto o Oswald quanto o Mário fizeram romances, né? Ele se destacará também posteriormente, em 1928, com a publicação do Macunaíma, que é, na verdade, uma rapsódia, um conjunto de lendas contadas como se fosse uma sinfonia. Depois eu explico melhor. E nesse livro ele vai fazer um diálogo mesmo com o romantismo, o livro Guarani. No Guarani, lá do José de Alencar, no período romântico, o índio ele vai se tornar o nosso herói, que ele vai imitar o cavaleiro medieval, né? E o Macunaíma, ele é o contrário de tudo isso, né? Ele é deboche desse índio idealizado, alencariano. E aí ele vai corresponder bem à malandragem aí do brasileiro, né? Do início do século, e até hoje, né? Nós sabemos essa malandragem, tá? Então, essa audácia inovadora do Mário, né? Vai tirar a obra em prosa da mesmice, né, que era o romance romântico, o romance realista, o romance naturalista, né, que eram romances bem tradicionais. Né? E o Macunaíma, ele foge a tudo isso, né, na estrutura, na linguagem, no conteúdo. Né, bem, deixou muitas obras ainda, né, escritas, daqui a pouco eu relaciono aí. E ele morreu dia 25 de fevereiro de 1945, né, de um ataque cardíaco. Tá? Isso na casa dele em São Paulo. Muito bem.
Em termos de modernismo agora, foi o pioneiro, é o papa do modernismo, né, um dos autores mais importantes, um grande pesquisador do folclore, teve uma época que ele rompeu, né, com o Vargas, né, e aí ele vai fazer uma pesquisa, tem um projeto americano no Rio de Janeiro, ele vai se inserir nesse projeto e vai fazer uma pesquisa enorme sobre todas as regiões, é daí que vem a obra Macunaíma, posteriormente. E se tornou um grande crítico das artes. O que ele fez, né, de interessante na literatura? Eu já comentei, vou retomar, né? A poesia e a prosa. Essa prosa é de ficção, além disso, há crônicas, há contos, a música, uma música, há críticas sobre músicas, né, e a criação da MPB. Além disso, havia muitos projetos sociológicos aí, quando ele trabalhou na prefeitura. Tem um que eu sempre cito, né, que é o ônibus biblioteca, foi um projeto criado por Mário de Andrade, na época ele estava no Departamento de Cultura em São Paulo, e outros mais, né, a biblioteca Mário de Andrade, que tem o nome hoje dele. Tem muitos projetos culturais maravilhosos aí que o artista e ator, né, deixou-nos de presente. Quais são os temas mais abordados, né, na obra dele, né, além do folclore, o cotidiano, né, que seria aí a parte mais relevante da poesia. Tá? Paulo Sérgio Desvairada está aí, a primeira imagem, né, para vocês verem, como se fosse uma obra em movimento, né, esses traços aí dão um certo movimento, também tem geometrias, né, do cubismo, impressionismo, expressionismo, futurismo, dadaísmo, né? Então, o Mário de Andrade é um grande futurista. Bem, aí vem as obras principais, não coloquei todas, tem uma imagem aí do Macunaíma, que é o filme, né? Um filme inspirado na obra Macunaíma. Se vocês quiserem ver, está disponível aí na internet. Bem, na poesia, existe Uma Gota de Sangue em Cada Poema, que é um livro ainda parnasiano. Aí depois começam os modernos, né? Que eu tenho a Paulicéia Desvairada, é o livro que tem manifesto modernista, prefácio interessantíssimo. Depois vem dois livros regionalistas, Losango Caque e Trano Jabuti, que ele vai trabalhar com folclore. Remate de Mares, Poesias e Lira Paulistana, O Cotidiano. Nessas obras aí nós vamos ter a poesia, primeiro a poesia social, depois a poesia pessoal. E na prosa, né, prosa de ficção, há um romance psicológico chamado Amar Verbo Intransitivo, baseado na ideia do Édipo, do mal de Édipo. Depois vem a Rapsódia Macunaíma, os contos de Belas Artes e contos novos, né? O mais famoso aí, contos novos, já caiu até em vestibulares como a FUVEST. Muito bem, vou fazer um comentário rápido aí, né, do Paulicéia Desvairada. Foi o segundo livro dele, foi publicado em 22, logo depois da Semana de Arte Moderna, e ele é que vai ser, né, o continuador aí das ideias modernistas. Rompe absolutamente com todas as tradições e estabelece, né, o modernismo. O livro analisa, só do nome dá para ver, né, Paulicéia vem de Paulo, né, daí vem a mistura, né, essa miscigenação e também esse sincretismo cultural, né, da mistura das culturas brancas, né, vamos dizer, a cultura europeia, a cultura africana e a cultura indígena. Né, seriam as três, ele chama de três raças, né, ele vai citar isso muito no Macunaíma, né. Então, raça só tem uma, nós sabemos, né? Mas na época ainda se tinha a visão de hoje. Então, as três raças, a branca, a negra e a indígena. O livro faz uma análise de São Paulo, século XX, e faz uma ironia meio áspera, né? De acordo com a visão do próprio autor. Né? Ele vai mostrar, né, essa visão do burguês, né, da época, que gostava de ir para a Europa, comprar os produtos, né, desvalorizar a cultura brasileira, sendo que a gente tinha cultura de sobra aqui, né, não precisava buscar fora.
né? Então, vai mostrar isso. Bem, aí vem uma observação agora, prefácio interessantíssimo, que está nesse livro aí, pode ser desvairada, é para vocês sentirem o drama, né, do que é o rompimento com as escolas anteriores, né? Ele coloca, leitor, este prefácio, apesar de interessante, inútil. Quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo que meu inconsciente me grita. Penso depois, não só para corrigir, como para justificar o que escrevi. Daí a razão deste prefácio, interessantíssimo. O que nós vamos notar nesse trecho aí? A negação dos padrões, né? Ó, escrevo sem pensar, né? Que meu inconsciente me grita. A minha lírica é sem pensar tudo que meu inconsciente me grita. Só penso depois. Não só para corrigir, né? Mas para justificar o que eu estou pensando que eu escrevi. Certo? Então, a poesia agora, ela é pessoal, né? Mesmo que ela seja social, é o ponto de vista dele, e não mais uma poesia reflexiva, né? Não é a intenção dele, a intenção dele é olhar para a poesia e ver o que ele pensa da sociedade, como é que ele vê essa sociedade, né? Então, o livro faz uma crítica à classe burguesa, tem uma ironia muito forte, né? E quem ele gosta mais de criticar é quem está no poder, que é a burguesia. Então, o poema mais famoso chama-se Ódio ao Burguês. Tem um trecho aí, né? Ódio é uma homenagem, claro que é uma homenagem irônica, debochada, né? Eu insulto o burguês níquel, burguês. A gestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro e italiano, é sempre um cauteloso, pouco a pouco. Né? Então, está mostrando aí uma certa presença bastante frequente aí de pontuação, né, que é para mostrar, dar mais movimento, dar mais ênfase, né? Aí eu tenho a tendência futurista, né? E frases bem curtas, né? Orações curtas, ó, gestão bem feita de São Paulo, né? Então aí eu nem tenho vamos dizer assim, o verbo, né? Agora em cima eu tenho, eu insulto o burguês níquel, burguês, né? A gestão bem feita de São Paulo. Se eu considerar, então, eu tenho, eu insulto a gestão bem feita de São Paulo, eu insulto o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre cauteloso, pouco a pouco. Eu tenho a elipse de um verbo que já apareceu. Ele está fazendo uso da figura de linguagem chamada zeugma, né? Ele omite para não repetir, né? Mas é um insulto mesmo, né? Essa é a intenção dessa poesia. Aí depois eu tenho os contos, né, do Mário, tenho o livro Amar, Verbo Intransitivo, mas eu coloquei aí para valorizar a aula o Macunaíma, que é justamente a rapsódia. Ele escreveu esse livro muito rapidamente, muito mesmo. Ele publicou o livro em 1928, no mesmo ano do Manifesto Antropofágico do Oswald de Andrade, né? Então, o Oswald escreveu o Manifesto Antropofágico, que é justamente uma forma de mostrar que a literatura brasileira ela é pura, né? Ela não precisa partir aí de cópias, ela pode surgir dela mesma. Então, essa antropofagia. Eu vou pegar todos os conhecimentos que eu tenho, vou colocar num bloco, vou engolir, né? Mastigar e engolir, e depois eu vou extrair aquilo que é Brasil. O que não é, eu vou jogar fora. Né? Isso é tirado da própria ideia da antropofagia indígena. Né? Vocês podem perceber, ele está usando a cultura indígena para representar isso. Né? E ele vai pensar mesmo, né, no Guarani, o Peri,
e vai escrever, né, o Macunaíma. No lá no romantismo, eu tenho um herói romântico, né, o herói brasileiro, o herói nacional, que é o índio perfeito, né, só que ele tem características europeias. E no Macunaíma eu tenho o anti-herói, né, primeiro que o Macunaíma é da tribo do Amazonas, Tapanhumas. Ele vai viajar o Brasil inteiro e ele vai adquirindo ao longo do caminho as culturas e vai se transformando. Ele vai fazer uma viagem que ele vai vir atrás da Muirapitã, que é o símbolo, né, da tribo dele, que ele vai perder, né, ele ganha quando ele se casa com a Cia, a mãe do mato, né? E aí ele vai perder esse símbolo, como se fosse um camafeu, né? Uma joia mesmo para eles. Né? Eu tenho uma imagem aí, eu vou mostrar daqui a pouco. E aí ele vai ter de vir para São Paulo. E ele vai vir do Amazonas até São Paulo. E ao longo do caminho ele vai se transformando, né, de índio a um homem branco. Quando ele chegar a São Paulo, ele está branco. Ele vai contar como isso acontece. Porque se você sai de uma tribo, se o índio sai de um lugar que ele vive e começa a andar por todas as culturas, ele vai se transformando, que foi o que aconteceu. É como se eu pudesse pegar a colonização, impor a língua portuguesa, né? E por meio da língua eu vou tirar toda a cultura indígena e transformá-la na cultura europeia, que foi o que aconteceu com o Brasil no período da colonização. Aí eu tenho uma adaptação, que foi o filme Macunaíma. Esse filme está disponível na internet, tem vários outros vídeos que vocês podem ver. É só colocar Macunaíma, tem pequenos vídeos que falam do filme, pequenos vídeos que retomam cenas, né, ou episódios do filme, e tem até sátiras, né, feitas em cima desses próprios episódios. Certo? Então, o primeiro cartaz do filme Macunaíma, né, e o segundo cartaz do filme Macunaíma. Tá? Eu tenho algumas ideias aqui, certo? Batizado de Macunaíma, a Tarsila do Amaral, ela pintou. E aí vem o enredo, né? Então eu vou ler, depois eu conto para vocês. Ó, a obra Macunaíma pode ser classificada como uma rapsódia, eu já falei a vocês, considerando-se dois significados. O primeiro, uma do Aurélio. Entre os gregos, fragmentos de poemas épicos cantados pelos rapsódos. O próximo, fantasia instrumental que utiliza temas e processos de composição improvisada, tirados de cantos tradicionais ou populares. Eu vou contar para vocês aí mais ou menos o que aconteceu, né? Lá na Grécia Antiga, quando se criou a epopeia, primeiro a Ilíada, depois da Odisseia, aí eles fizeram essas rapsódias, né? Eles pegavam partes da rapsódia, né, para representar a cultura grega perdoe-me, partes das epopeias para representar a cultura grega e montavam um canto, né, com essas partes, né, retomando aquelas partes só da cultura mesmo, que é o que o Mário de Andrade vai fazer. Ele vai pesquisar o folclore, ele vai descobrir várias tribos, ele vai escolher uma, e dessa uma ele vai mostrar como houve, né, a extinção dela mesmo, né, porque é o que vai acontecer. Né? A tribo Tapanhuma será extinta, né? Assim como as outras tribos também. Hoje nós temos várias tribos no Brasil ainda, mas eles são tão explorados, né? São tão perseguidos, né? Então, nós não podemos aí nem imaginar muita coisa. Bem, então o que Macunaíma representa, né? A construção do povo brasileiro, um retrato mesmo. Né? Não era novo isso, né? Porque o Alencar tentou isso. Já expliquei a vocês, né, que o romance regionalista que aparece no romantismo já foi a tentativa de abrasileirar, né, de mostrar a cultura brasileira. Depois nós vamos ter de novo o regionalismo no período pré-modernista, né, que foi um período de transição brasileira. Tem lá o Euclides da Cunha,
O Lima Barreto, o Monteiro Lobato, da Saranha, tentando retomar esse regionalismo, né, que é uma forma de mostrar que o Brasil ele não se resume apenas ao Rio de Janeiro, nem atualmente a São Paulo, né? O Brasil é tudo, então é norte, é nordeste, é centro-oeste, né? É sul, né? etc. A gente precisa considerar tudo. E o Nordeste é a região assim, mais esquecida, mais abandonada. Então, no modernismo, nós teremos aí o regionalismo de 30, né, que vai ser criado aí por Gilberto Freire e outros autores. Então, o regionalismo ainda voltará na nossa literatura, né? Aí ele teve a intenção de criar no romance, né, a mesma intenção do Alencar, só que a visão é diferente. No Alencar ele queria trazer o herói nacional, então o índio ele representa as atitudes do cavaleiro medieval europeu, né? Então as aspirações nobres que se assemelhava em relação à sua conduta ética é comparada a um cavaleiro medieval lusitano, né? Não é exagero dizer, se compararmos Peri a Macunaíma, que é o que eu estou fazendo aí. Nós temos o Peri como exemplo do herói romântico idealizado, né, que é aquele que é mais forte que a natureza, que vai salvar a sua amada Cecília, né, das mãos dos índios antropófagos, né? Para isso, ele vai se converter em católico, né, a pedido do pai da Cecília, e vai salvá-la, né, da explosão que o pai vai fazer, né, e vai extinguir todos da família, menos ela, né? Então, o Peri ele é responsável por salvar a sua heroína. O Macunaíma já faz um deboche de tudo isso, né? Então, não é a mesma história, mas ele faz esse deboche, né? Enquanto o primeiro, que é o Peri, é um homem valente, né? É perseverante, lutador, forte, Macunaíma é indolente, é fraco, só pensa nas coisas terrenas, o sexo, nas coisas fáceis, né? Loteria, ganhar na loteria, conseguir dinheiro por facilidade, né? Então, esse é um homem no jeitinho brasileiro, né? O herói malandro, tanto que ele é chamado de herói sem caráter. Bem, o livro começa assim, ó. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto, filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo da Uraricoera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. A tradução seria assim, ó, Mário de Andrade, no primeiro Má, Cunaim, a origem, né, a origem da história, e de novo Mário de Andrade, quer dizer, o criador, né, de toda a história foi Mário de Andrade. Dizem que é isso. São 17 capítulos no livro, eles são harmônicos, né, sendo quebrado aí pelo 9º capítulo, onde a gente tem como se fosse um momento para você descobrir, né, um segredo, né, o próprio título apresenta a Constituição Circular, né, e aí vem, ó, Macunaíma, né, então ele vai traduzir ao pé da letra o que significa Cunaí, que é única, né, Mário de Andrade, única Mário de Andrade, né, então, pode não ser isso, né, mas o crítico diz que é, né, interessante notarmos que MA pode estar relacionado ao próprio autor ou ao movimento antropofágico. Teríamos, então, Mário de Andrade, único do movimento antropofágico. O Oswald não vai gostar disso, né? Porque ele foi o criador do movimento antropofágico, né? O que tem de importante nesse livro? Então, para ler esse livro, tem que estar bem preparado, porque o que tem de palavras da língua indígena, né? Então eu tenho até um dicionário, se vocês querem saber, próprio para ler esse livro. Gírias, provérbios, ditados populares, modismos, piadas, né, que são as anedotas, sensualidade, erotismo,
coisas que a gente não consegue compreender porque são surreais. O fantástico se confunde com o real, superstições, aspecto da vida urbana rural do Brasil. Vamos pegar aí. Bem, o que é importante saber? O narrador. O que o narrador é? Predomina a terceira pessoa. Só que o Mário, ele usa o discurso de narrador cinematográfico, então ele interrompe, né? E ele dá fala aos personagens. É interessante ver isso, porque existem ações simultâneas e existem ações contínuas na narrativa. Você vai percebendo isso. Há muito um mítico, né? Um mito, né? O tempo e o espaço não estão definidos porque o espaço começa lá no Amazonas, depois ele faz uma viagem em um mês, né? Ele atravessa o Brasil inteiro, né? Em um mês não, perdoe-me, em uma semana. Ele atravessa o Brasil inteiro. Então, é meio fantástico isso, né? E aí você vai vendo, né, que a história, ela também é fantástica, mas o que ele conta sobre as atitudes, né, do protagonista e também as malandragens que ele aplica, né, para conseguir aquilo que deseja, principalmente da tribo, né, ou então aqui do povo de São Paulo ou do Rio, no qual ele também estará. Então, nós vamos observar que existe uma intenção, né, uma intenção própria do autor de mostrar, né, como era tudo isso na época e resgatar o Brasil todo, de ponta a ponta. E aí eu sempre resumo, né, assim como eu faço quando eu dou o conceito de regionalismo, né, mostrar por meio dessa viagem que o Macunaíma e os dois irmãos farão, né, o Brasil de ponta a ponta, desde o norte até o Rio de Janeiro, desde o norte do país até São Paulo, né, ou seja, atravessar o Brasil inteiro. Aí eu sempre resumo assim, né, nós temos um país chamado Brasil, com muitos Brasis, né, dentro dele, ou seja, com muitas culturas, daí estaria o regionalismo cultural, que vai ser tão valorizado a partir de agora. Muito bem, ele é o protagonista, Macunaíma, ele é preguiçoso, né, a primeira coisa que ele fala, né, na vida, ele está com 6 anos, quando ele começa a falar, tanta preguiça que ele tem, né, ai, que preguiça, né, ele fala isso. Ele faz tudo para chamar atenção, tudo, de todo mundo. Existe uma vaidade enorme em mostrar, por meio dele, a cultura, né? Então, é claro, né, que o anti-herói aí, ele acaba se destacando também. Às vezes você fica até em dúvida, será que é um anti-herói? Só é porque ele distorce tudo. Ele desconstrói o conceito do herói romântico, né? E o que ele mais gosta? Prazeres carnais, né? Então, ai, que preguiça é a primeira frase, né? Aí tem o irmão de Macunaíma, ele é o feiticeiro, muita coisa mágica ele faz, né? Ele recupera a vida do Macunaíma, quando ele morre, ele recupera a vida do Macunaíma. O Jiguê, ele representa o povo indígena, o Manabe representa o povo negro, e a companheira de Jiguê, com quem Macunaíma brincou diversas vezes, brincar aí a transar, né? Então, o Macunaíma, quando era menino, ele tinha 6 para 7 anos, né? Ele ainda andava nas costas da mãe, tanta preguiça que ele tinha, dormia na rede, em cima da mãe, fazia xixi, né, sobre ela, ele era terrível. Aí a mãe era muito velhinha, né, porque ele é um filho temporão, ela tem esses dois aí que já são, o Jiguê é velhinho já, né, e o Manap é o mais velho, ele já é bastante idade, tanto que ele é o feiticeiro. O Jiguê já é um homem também mais velho, e aí vinha esse filho temporão na velhice, né? E o Macunaíma ele representa bem a figura, né, do brasileiro, tá certo?
Então, eu tenho a Sofará, que é a companheira do Jiguê, é com ela que o Macunaíma brinca várias vezes. Ele tinha o hábito de querer passear na floresta, tinha que atravessar o rio Ibirapuera, atravessava para ir passear na floresta, ele ia com a mãe, não tem nada de mágico, a gente fica sabendo. Aí a mãe pede para a nora ir passear com o Macunaíma, porque ele era muito pesado, ele já estava grande, ela era velha, né? Ela não conseguia mais carregá-lo. E quando ele chega na mata com a Sofará, ele vira um príncipe lindo, né? E aí ele vai brincar com a Sofará. Claro que, posteriormente, Jiguê ficará com ciúmes e impedirá a Sofará de voltar a levar o Macunaíma, né? Aí vem, ele larga a Sofará, vem a segunda mulher, Macunaíma também pegou essa mulher, né? Ele achou que deveria tirar essa mulher do Jiguê, aí depois ele achou que não valia a pena por causa de brigas, né? Então, não valia a pena brigar por causa de uma mulher, né? Então, o próprio Jiguê também chegou a essa conclusão e deixa para lá. Aí vem a Si, a mãe do Mato, que foi a esposa do Macunaíma, quando ele era ainda muito jovem, né, o grande e único amor dele, engravidou dele, mas perdeu o filho, transformou-se numa estrela, e foi ela quem deu a Muiractã, Macunaíma. Foi assim, né, Macunaíma, ele foi transformado no Abaporu, né, aquela imagem que a Tarsila deu de presente para Oswald, né? E aí o Mário cria isso. Então, quando ele está tomando banho no rio Ibirapuera, ele vai receber uma maldição, ele vai desafiar, né, uma lenda. E aí ela vai jogar a maldição nele. Então, as pernas, o corpo crescem, a cabeça fica pequena, cabeça de criança e corpo de adulto. Como ele está adulto, ele é o mais novo da tribo, ele tem que se casar com a herdeira da tribo, que é a Si. Aí ele casa com ela, né? Ele não sabia direito as coisas, quem ensina são os irmãos, né? E aí ela engravida dele e morre, né? Por causa de complicações, ela morre, né? Ela e o filho, né? E aí ele, antes de morrer, ela dá para ele o símbolo da tribo e fala para ele tomar conta, senão a tribo desaparece. Ele é muito relaxado. Claro que ele vai perder, né? Ele perdeu a mulher que está tomando banho no rio. E uma situação complicada vai surgir na tribo, né? Porque ele vai precisar achar, porque senão a tribo é extinta. Né? E ele vai ficar sabendo que eles vão procurar, não acham, né? Aí, na procura, eles vão conversar com marisqueiros. Ele vai ficar sabendo que um marisqueiro, né, um catador de marisco, achou um objeto parecido com o que ele está descrevendo, que é a Muiractã, na barriga de uma tartaruga. E ele vai atrás. E o marisqueiro confirma, olha, eu realmente achei, né, mas eu vendi, né, para um traficante de pedras, né, com certeza. Né? Então, é o Venceslau Pietra, né, o gigante Iaimã. Né? E o gigante ele é casado com uma velha gulosa, comedora de gente, Seio-si. E eles vivem em São Paulo. O gigante, ele é de origem chilena, incrível que pareça, né? A gente não fala europeia, ele é americano. Né? E ele quer a pedra de volta. Ele vai atrás do gigante. O Macunaíma também vai ter uma oportunidade posteriormente de se casar de novo, ele não vai querer, né, que as filhas da deusa Vei, que é a Sol, eu conto. Aí eu tenho as lendas, eu tenho o Ibê, tem Capei, né? Então a Ibê é um minhocão variante de cobra grande na Amazônia, que dá uma tremenda canseira no herói, porque se ele comer a fressura de animal, né? A Capei era uma cobra boiuna, cobra grande, que Macunaíma, dando mais de herói, matou para salvar Naipi, amada de Titiceatê. E a cabeça cortada pelo herói tornou-se a lua.
né? Então, são lendas contadas por Mário de Andrade, que pesquisou no Amazonas, né? Então, essas lendas, depois elas serão encontradas aqui em São Paulo, para mostrar a mistura das culturas mesmo, por incrível que pareça, quando ele vier a São Paulo. Aí nós temos a chegada dele a São Paulo. Então, ele, o Manap e o Jiguê virão para São Paulo. Em uma semana eles atravessam São Paulo. Ele vai viver várias aventuras, o Mário conta, ele vai descrevendo. E aí eu tenho uma coisa bem relevante, que é a linguagem do Mário de Andrade. Ele vai se adaptando à linguagem dos lugares e vai inserindo os vocabulários, então gírias, regionalismos, né, palavras indígenas, ditados, piadas, né, ele vai contando. Quando ele chega assim, em algum lugar que tem a fauna e a flora, ele descreve capítulos e capítulos, e aí ele usa a informalidade, extinguindo pontuação. Tem uma parte que ele descreve todos os macacos do lugar, né? Uma página inteira, sem uma vírgula. E ele escreve como ele fala. Então, se você troca o E pelo I, ele reproduz si, né? O E pelo I, né? Por exemplo, vamos trocar o I, o E pelo I, possuir, ele escreve com I, né? Que é a linguagem informal, né? Então, aí, viu, né? Aí ele vai fazer muitas aventuras aqui em São Paulo, né? Quando ele chegar ali no começo de São Paulo, ele vai achar que tem dinheiro enterrado em panelas, né? Ele vai se meter no jogo do bicho. E aqui tem uma cena, ó. Chegou lá ao centro de São Paulo, lá no Largo do Arocho. Se juntou a todo mundo lá, né? Datilógrafos, estudantes, funcionários públicos, né? Etc. E contou para eles que tinha ido caçar na feira do Arocho e mataram 2. Né? A pessoa falou, nossa, como assim? Né? E já aparece a velha Seiuci, que é uma representação do rio Tietê. Então, vamos lá, vamos pegar um trecho aí, né? Já na Meriís fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de 6 meses não falando. Se o incitavam a falar, eles falavam, ai, que preguiça. Não dizia mais nada, ficava no canto da maloca, trepado no giral de pachuba, espiando o trabalho dos outros. Então, pegou na gamela, cheia de caldo envenenado, de aipim, jogou a lavagem no piá. Macunaíma afastou, sarapantado, mas só conseguiu livrar a cabeça, todo o resto do corpo se molhou. Aí foi a maldição que ele recebeu. Porém, a cabeça não molhada ficou para sempre rumbuda e com a carinha enjoativa de moleque, ó, de piá. Então, só para vocês verem, né, a ideia mesmo, né, do Macunaíma. Tem uma parte depois, né, que ele vai atrás da pedra, ele não encontra o gigante, aí ele vai atrás desse gigante, o gigante viaja para a Europa, aí depois o gigante volta, o Macunaíma se veste de francesa, se veste de mulher, aí o gigante fala para ele que dá a pedra para ele desde que ele passe a noite com ele, né? O Macunaíma fica tão assustado, assim, né? Porque era homem, né? E aí ele que dá a volta, né? Na América toda, né? Ele chega a viajar para o Rio de Janeiro, ele pensa em ir para a Europa, para os gigantes. São vários episódios contados. Né? Você não lê o livro, né? Não daria para eu ficar aqui a vida toda falando desse livro. Né? E aí ele vai conseguir a pedra de volta, né? Ele vai ter acesso por meio da Seuci à casa do gigante e vai enganar o gigante. Vai jogar o gigante dentro de uma panela de água fervendo e vai conseguir a pedra de volta. Quando ele tiver a mulher que está na mão, ele vai tocar, né, a volta pelo Amazonas, prostitutas. E aí vem a maldição da veia. Ela fala para ele, olha, eu te dou a chance de você recuperar da sua tribo, né, desde que você se case com uma das minhas filhas, né? E o Macunaíma despreza, troca as meninas pela prostituta, né? E aí a veia joga a maldição, né? Aí vai chegar o momento que ele vai verificar que a vida dele não é ali,
né? A essa altura ele está branco, de olhos azuis, né? No caminho ele andou aprontando todas, né? Vários episódios interessantes, né? Quando ele estava vindo para o Amazonas, estava vindo do Amazonas antes de chegar em São Paulo, ele sentiu um calor imenso, né? Que é quando ele vai tirar as roupas, porque ele não suporta o calor, porque para vir para São Paulo tinha que vir de roupas, né? Porque o índio anda nu, mas ele vai sair da tribo. Aí arranca as roupas e vai tomar banho, né? Uma época de seca ali na região de Minas. Então tem umas poças, ele vai pegar uma poça mágica, uma poça d'água mágica, e vai ficar ali, vai tomar banho, vai jogar água para cima. Quando ele sair dali, ele está branco de olhos azuis. Seria já a perda totalmente da cultura indígena, né? Aí os irmãos também querem, né? Aí o Manap consegue se tornar mais claro, né? Porque a tribo deles tinha pele escura, eles eram índios, mas eles tinham uma pele bem escura, era como se fossem homens da noite, que eles viviam na floresta, não tomavam sol, né? Eles viviam escondidos na floresta, né? Então é uma forma de mostrar o diferencial da cor da pele, né? Normalmente a pele escura é que toma muito sol, no Macunaíma é o contrário, daí está o deboche. Então, aí se tem a mudança, né? E o maná, e o jiguê, ele só consegue molhar a palma das mãos e dos pés. Então, ele fica negro, né, aqui, e com as palmas brancas. Aí o Mário fala as 3 raças, né? O europeu, o mulato, né? E o negro. São as 3 raças do Brasil. E o índio desapareceu. Né? Nós temos tribos indígenas, mas estão europeizados, eles têm características da colonização branca. Né? Dizem que existem algumas tribos ainda não descobertas, né? Não sei, né? Ver o futuro aí para dizer isso, né? E aí, né, voltando lá naquela parte da deusa Sol, ele troca, né? E aí ele começa a perceber que não consegue mais nada, né? Já conseguiu a finalidade, ele vai recuperar a pedra e vai voltar para o Amazonas. Quando ele chegar lá, os 2 irmãos entrarão na tribo, porque eles não veem ninguém, né? A tribo foi destruída, né? Foi dizimada, a perda da Muiractã foi a dizimação da tribo. Aí os irmãos entram no espaço e são engolidos por uma sombra, é bem fantástico. Né? E o Macunaíma se desespera, ele se joga no rio para salvar-se dessa sombra. Quando ele se joga no rio, ele encontra o Beia arranca tudo dele, as pernas, os braços, aí ele começa a correr atrás, né, das pernas. Ele coloca uma perna no lugar, uma perna ele acha, os 2 braços, mas ele fica com uma perna só. Aí ele sai do rio, senta ali na floresta, né, e começa a contar tudo que eu contei a vocês, um pouco mais, né, que é o livro, né, para alguém, né, como se fosse um contador de causas mesmo, né. E aí o narrador vai dizer que quem está contando a história, sabe aqueles papagaios verdes da floresta, que a gente chama de louro? Então, é um papagaio, ele que está contando a história, e a voz é do Mário de Andrade. Ele confunde a gente. Né? Aí ele termina de contar a história e voa para a Europa. Aí ele diz que o Macunaíma morreu e virou uma estrela maior ao lado da Cecília. E assim termina o livro, né? É interessante de ler, é bacana, né? Vocês podem até aproveitar aí a história se quiserem, né? Porque é bem interessante, tá certo? O Mário também tem o Amar Verbo Intransitivo. O Amar Verbo Intransitivo é um romance em terceira pessoa. Ele é contado pelo narrador e é um livro psicológico. Vou só resumir rapidamente, para vocês terem uma ideia. Né? Ele está retratando uma família rica de São Paulo. Essa família mora em São Paulo, o pai é um grande empresário. E ele está preocupado com um menino de 14 anos, né, que é o Carlos, e ele vai contratar uma babá sexual, porque ele não quer que o filho dele se relacione com prostitutas, né? Ele prefere amenizar isso para o filho. E aí vem a Fraulein. Eu falo Fraulein, né? Tem que falar Fräulein. Falo Fraulein, né? Que é a leitura que eu faço.
Essa mulher vai virar para casa dessa família, né? Sem que a mãe soubesse, é claro, né? Fala que ela vai realmente cuidar das crianças, né? Vai ensinar piano para a menina, ensinar alemão, né, para Carlos, né? E outras coisas mais. Na verdade, a missão dela é ensinar sexo mesmo. E ela vai conseguir, né, com o passar do tempo ali, ela consegue inserir o menino aí na vida sexual, né? E ele é bem carinhoso com ela, né? Ela vivia disso, ela nunca foi tratada tão bem. Daí vem o amar, verbo intransitivo, né? Quer dizer, não tem retorno, né? O amar é um verbo transitivo direto, mas ela coloca como verbo intransitivo, porque é um amor sem retorno, né? Só o sexo que conta. Mas ela desenvolve um certo sentimento pelo menino. Ela conclui, ela vai ser descoberta, né, pela mãe, a mãe faz escândalo, o pai vai fingir que não sabe de nada, né? E o Carlos ele fica meio que apaixonado por ela, né? Aquela mulher mais velha que ensinou tudo. Daí vem a síndrome do Édipo, né? No Édipo é o filho que se apaixona pela mãe, né? E é o menino que se apaixona pela mulher mais velha, né? E ele vai ficar sofrendo quando ela fala lá embora, porque o pai vai mandar ela embora, né? Na verdade, ela cumpriu a missão dela. O problema da Frau é que ela vai se envolver com o Carlos, ela vai adiar, né? Ela vai demorar para falar para o patrão que ela já conseguiu, na verdade, ela estava envolvida, né? Então, ela mesma vai arrumar problema para ela, ela vai acabar sendo descoberta, aí a mãe vai fazer um escândalo, nossa, a babá se envolveu, né? A governanta se envolveu com meu filho, como pode? Como você pode ser assim, né? Ah, não sabe, claro, e nem vai saber, né? Aí, para amenizar tudo, ele paga, ele agradece a Frau, e para amenizar tudo, ele propõe uma viagem de férias para a família do Rio de Janeiro, passar uns tempos no Rio de Janeiro. Aí o livro termina, né? Eles descendo parando na estação de trem, na central lá do Rio, saíram de São Paulo, foram para o Rio. E a Fraulein vê o Carlos, né? Ele não a vê, mas ela o vê. Ele ainda, né, saindo do trem, e ela já está embarcando, né, para um novo trabalho. Ela está ao lado de um novo menino, né, e ela olha para o Carlos assim, né, com ternura, porque nenhum tratou a Fraulein como mulher decente, né, ou revelou algum sentimento por ela. Né? Por isso que o livro chama Amar, Verbo Intransitivo. É um livro bacana, né, porque ele mostra bem essa análise psicológica, né? É um romance moderno já. Ele não é o primeiro, porque ele vai ser publicado depois de 1928, porque em 1928, além do Macunaíma, vai ter o livro do Oswald de Andrade, que é Memórias Sentimentais de João Miramar. E esse livro será o primeiro romance moderno. Né? A Rapsódia do Mário não é um romance, então ele fica como a primeira rapsódia. Agora, o Amar Verbo Intransitivo é um romance, mas ele foi publicado posteriormente, né, Memórias Sentimentais de um Miramar. Então, ele não é o primeiro romance moderno, mas já é um romance moderno, já tem um narrador psicológico, independente, né, que ele trabalha com a visão futurista, a visão cubista, né, há vários momentos importantes, até o surrealismo, né, ele mistura as passagens, ele descreve os ambientes, né, muito interessante de se ler. Tá certo? E tem as outras obras, né, que nós temos que valorizar aí, Vida Paulistana, que é a poesia, Remate de Males, né? Então, precisa ir lendo aí os poemas para ir se acostumando com o Mário de Andrade, né? E aí depois eu vou passar alguns exercícios para vocês treinarem, né, tudo isso que eu falei, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, né, tudo e tenho gostado do Mário de Andrade, do Macunaíma. Eu sempre conto um pouco do Macunaíma, porque eu gosto de cobrar, né, de vocês depois essa linguagem, né, diferenciada. E mesmo na poesia, né, do Mário. Né? Então, um exercício a gente explica melhor esses detalhes. Ok? Obrigada. Espero que entendam a importância desse autor, né?
para que possamos compreender melhor, né, as ideias modernistas, né? Ou seja, ver na prática, né, o que os poetas pretendiam. Né? Então, Paulicéia Desvairada, Remate de Males, né? Linda Paulistana, Grande Jabuti, Losango Caque e outras obras que virão depois. Né? Então, ele é um verdadeiro especialista, né, em cumprir mesmo as ideias modernistas. Né? Por isso, a importância desse autor. Né? Ele é muito relevante. Então, tá. Né? Espero que vocês se interessem pelo Mário, leiam alguma coisa sobre ele, para não ficar só na aula, né? Pesquisem um pouquinho sobre o Mário de Andrade, acho que não custa nada. E se puderem, leiam Macunaíma, né? Interessante, uma história bacana, ou então o Amar Verbo Intransitivo, ou então os contos também são psicológicos, né? Ele trabalha com temas, né, preconceito de gênero, dele mesmo, né, trabalha com preconceito de raça, a questão da mulher, né, e outras situações aí. É uma obra bem relevante. Daria para ficar um mês falando de Andrade, de tão importante que é. Tá certo? Um beijo a todos. Animem-se para ler um pouco mais, né? Eu acho que literatura é um bom caminho para o início de nossa vida, né, intelectual, artística. Quem sabe vocês se descobrem aí um grande Mário de Andrade e mude toda a nossa história literária. Vou torcer por isso. Até para todos aí, né? Espero que fiquem bem, né? E curtam tudo da vida.